já leu na Bíblia algo semelhante a características de dinossauro? A Paty, a Joana. Quem mais? Quem sabia que... Rafa também. Quem achava que não tinha menção de dinossauro na Bíblia? Quem acha que nunca tinha havido menção do dinossauro na Bíblia? Tá, a gente vai ver. A evolução ela tem alguns problemas. Dentro da teoria da evolução, eles têm alguns problemas que não conseguem resolver. E o dinossauro, ele é um problema da evolução, apesar de que a evolução fala ainda que o dinossauro, a presença deles, é um problema para nós que somos criacionistas. Porque eles falaram, não está escrito na Bíblia, então a Bíblia pulou essa parte que inevitavelmente temos provas hoje em dia da evolução na ciência. Bem, os dinossauros estão sim presentes na Bíblia. E aqui, por que não está escrito com a palavra dinossauro? Porque a palavra dinossauro significa lagarto grande, lagarto temível, alguma coisa assim. Ela foi descrita apenas em 1841 por esse paleontólogo inglês, e ele foi quem descreveu essa palavra. Ele sugeriu essa palavra, logicamente, por ele ser paleontólogo. Ele estudou biologia e classificou essa palavra de acordo com algumas características baseadas nos fósseis. E aí, a gente não tem a palavra dinossauro, porque a Bíblia ela foi traduzida do hebraico para outras línguas, inglês, enfim, outras línguas, 100 anos antes dessa descoberta do nome dinossauro. E aí, não sabendo como traduzir algumas Bíblias bem remotas de Leviatã, traduzindo como crocodilo e cocó, pela descrição do animal. Mas então, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, quem tem Bíblia, que agora sou semelhante. Na Bíblia, eu vejo que alguns de vocês têm. A minha Bíblia ela é atualizada e eu sei que vocês usam uma versão corrigida. Essa que está aí, ela é a versão atualizada também. Aqui em Jó, vou colocar aqui, vou falar isso. Jó 40, de 15 a 18 diz assim: contente agora, berremote, que eu criei contigo, que come a erva como boi. Sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu peito. Endurece sua cauda como cedro. Os tendões das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. Aí, as pessoas que foram fazer essa tradução acharam que isso parecia um crocodilo, pela descrição. Mas a descrição não é de fato um crocodilo. Jó é o livro mais antigo da Bíblia. E isso, eles não comem folha. Essa descrição ela está mais para esse tipo de dinossauro, que é um saurópoda. Essa descrição na Bíblia era muito antiga, só que muitos anos depois, não tão distante, descobriram que os saurópodas são dinossauros que se alimentam de ervas. Eles eram herbívoros. E a Bíblia já descrevia isso. Come a erva como boi. Então, a Bíblia tem uma descrição clara dos dinossauros. Quando a gente vai falar sobre alguns problemas da evolução, um deles é sobre a origem dos dinossauros. Realmente, quando nós estudamos a origem da evolução, os livros de biologia na universidade, eles têm várias teorias. Os zoólogos classificam, zoólogos e paleontólogos fizeram classificações. Por exemplo, para o surgimento dos saurópodes, que era aquele lá que dinossauros, nós temos a hipótese A, B, C e D. Numa prova de biologia, a gente tem que decorar quais são as hipóteses A, B, C e D. Aí tem uma que é mais aceita, uma que é menos aceita, e aí eles não têm uma ideia. Só que quando
quem for procurar até mesmo no site do Wikipedia, coloca lá, dinossauros, vão usar frases com certeza que aquilo aconteceu há tantos milhões de anos atrás e assim a ciência está sendo colocada como se ela fosse algo verdadeiro. É só um parênteses que eu vou abrir aqui. A ciência, ela não é algo 100% puro, neutro e verdadeiro. A ciência vem de uma corrente chamada positivismo, que fala que realmente ela é 100% verdadeira, ela é baseada em experimento e observação. Só que quando fala de algumas teorias, isso não é verdade. E aí, a ciência, ela não é neutra, porque, vamos lembrar um pouquinho o fato de história. Quem gosta de história? Depois da Segunda Guerra Mundial, o que foi que aconteceu no mundo em termos de a Guerra Fria? A Guerra Fria envolveu que potência? Sim. Eles tinham uma competição de armas. Era uma competição política, econômica e ideológica. Então, por ser uma competição ideológica, eles estavam competindo no campo das ideologias, né, de ciência, enfim. E começou uma briga entre essas duas potências para ver quem era o melhor em que área, principalmente a ciência. E aí a gente vai ter uma briga entre eles para quem dominava o mundo no campo da ciência. Quem foi que lançou o primeiro satélite natural para o espaço? Quem? União Soviética. A União Soviética. Como se chamou esse satélite natural? Sputnik. Não Vamos lá. Sputnik. Eles fizeram, tem um filme, eu esqueci o nome, eu sempre esqueço o nome do filme. Um filme que eu assisto daqui a 3 meses, é totalmente novo para mim. Esse filme fala sobre essa briga ideológica e eles fizeram na União Soviética, bem como nos Estados Unidos, uma briga para promover a ciência. Então, toda criança queria ser um astronauta, porque era uma briga espacial, eles estavam querendo dominar. E aí, o governo investiu muito em ciência. Agora, o governo ia investir muito em ciência se não tivesse essa briga? Não. Uma outra briga que teve depois, no Brasil o impacto teve, começaram a criar os Cefetes, os Centros de Escola Técnicas, para promover a tecnologia, e logo depois esses centros foram substituídos por universidades que nós temos hoje. Uma outra briga, Estados Unidos e França, sempre Estados Unidos está no meio, mas enfim. Os Estados Unidos e a França, eles brigaram por causa, é uma briga que até hoje nós temos na comunidade científica. Quem foi que descobriu o vírus do HIV? Os Estados Unidos ou a França? Foi uma briga entre dois cientistas, até hoje, realmente, a gente vai para congresso de microbiologia, e aí, se um congresso fala que foi a França, aí o pessoal que está lá nos Estados Unidos fica chateado. Se fala que foi os Estados Unidos, o pessoal do Instituto Pasteur briga. Mas os créditos são mais para a França, pelo que nós estudamos. O Instituto Pasteur, ele é o maior instituto de pesquisa de microbiologia do mundo. E na época do vírus do HIV, realmente ele chegou. Porque assim, tinha um pesquisador lá nos Estados Unidos que estava entrando em contato com o pessoal da França. Aí ele mandou uma descoberta simples por fax para um pesquisador da França. E ele já tinha descoberto isso. Só que por ele ter mandado esse fax, aí acharam que ele tinha dado resultado para eles. Mas enfim, quem estuda profundamente sabe que realmente o crédito é mais confiavelmente da França. Se bem que quem ganhou o prêmio Nobel não foram eles, foram os Estados Unidos. E aí depois tiveram que devolver, enfim. Mas há uma competição ideológica. A ciência, ela hoje em dia, ela se baseia nessa competição política. Ela não é, vamos fazer ciência porque é lindo. Não. Vamos fazer ciência porque ela está envolvida com a economia, está envolvida com a política e ela tem os seus interesses. Então, hoje em dia, a ciência não olha o mundo como, pensem só, já não era para ter descoberto doenças, curas de doenças que nós temos conhecimento de há muito tempo?
Depois da indústria bélica, a indústria farmacêutica é a indústria mais rica do mundo. Eles ficam competindo, às vezes, quem é que tem mais dinheiro. Agora, é de importância, que para uma indústria farmacêutica que seja descoberta a cura para várias doenças? Não é. Então, a gente vai para alguns congressos, a gente fica triste quando a gente vê alguma doença sendo investigada e patrocinada por uma indústria farmacêutica, porque há interesses nisso. Então, a ciência, isso que vocês vão ler na Isto É, super interessante, principalmente na revista Veja, seja lá que for o canal, nunca acredite 100% naquela descoberta. Primeiro, que ela vai ter um caráter tendencioso para alguma coisa econômica ou política. E segundo, porque ela é baseada em teorias evolucionistas. A gente vai ver algumas... Porque os cientistas não querem nunca que o evolucionismo seja derrubado. Com relação à evolução, eles não sabem algumas coisas sobre a origem, eles não sabem como explicar algumas questões sobre a origem dos dinossauros. Primeiro, os lagartos, eles falam que os dinossauros, eles evoluíram a partir de quem? E aí, só que tem uma diferença entre um réptil e um dinossauro. Aqui, vocês observam que os répteis, eles têm as patinhas deles voltadas aonde? Lateralmente. Os dinossauros são lateralmente? É pra frente. Só que em nenhum, não existe, eles falam elo perdido, aquilo que não consegue encontrar a transição entre um gênero ou entre um grupo taxonômico e outro. Aqui, eles não conseguem encontrar nenhuma dessas transições, fases, nenhum, vamos supor, um tipo de réptil, dinossauro, que tenha a transição, mais ou menos, entre poder locomover da lateral para frontal. Eles não conseguiram encontrar nenhum desses tipos de animal, logicamente porque não existe. Outro problema aqui eles falam que os dinossauros surgiram aqui nessa fase chamada Era Mesozoica, e especificamente no período Triássico. E eles dataram que os dinossauros surgiram há 235 milhões de anos. Aí eles fazem algumas datações não radiométricas, e aí eles tem uma coisa que quando a gente estuda geologia, fica um pontinho de interrogação. Por exemplo, eles vão fazer igual o João, mas não igual o apóstolo João, que o pastor falou. Ele anda em círculo de uma forma não coerente. Como é que eu sei que os dinossauros surgiram no período da Era Mesozoica? Porque nessa era foram achados fósseis de dinossauro. E como eu sei que os dinossauros são da Era Mesozoica? Porque dentro da camada mesozoica tem ossos de dinossauro. Mas como eu sei que tem 235 milhões de anos? Porque ele está dentro da Era Mesozoica. E como eu sei que a Era Mesozoica tem dinossauro? Porque os fósseis estão lá. Então é algo redundante. Eles não conseguem explicar algumas coisas, ficam redundantes. E isso em livro Datando a Terra é o primeiro livro que um biólogo e geólogo estuda, pelo menos no Brasil, em graduação. E realmente a informação ela é circular e não é muito coerente. Então, a questão da origem mesmo deles, não tem uma transição entre esses répteis primitivos que eles falaram e os dinossauros. Eles não conseguiram achar ainda, então eles consideram como um elo perdido que nunca foi encontrado. E dentre os dinossauros, entre os gêneros dos
que na paleontologia chama de coluna geológica. Bem, eles acharam que perfurando toda a Terra, toda a camada da Terra, eles puxaram um pedaço muito grande da Terra e acharam que iriam encontrar a vida no sentido evolutivo, né? Do mais simples ao mais complexo. O problema é que eles denominaram essas camadas da Terra, camadas geológicas. E aqui, entre o período chamado pré-cambriano e o período cambriano, eles tiveram uma explosão de vertebrados que eram altamente complexos. Os trilobitas, por exemplo. Trilobitas eram baratas. Passada, elas não existem mais hoje em dia. Tinha trilobitas desse tamanho, bem pequenininho também. Alguns trilobitas, eles eram cegos. Eles andavam no fundo do mar. Outros realmente tinham olhos, pareciam de mosca, com várias lentes muito complexas. Eles conseguiam enxergar até mesmo em colorido e várias formas que nós não conseguimos enxergar hoje em dia. Talvez em 3D, pela conformação dos olhos dos trilobitas. Como se sabe isso? Pelos fósseis. Nós temos fósseis muito legais. Eu já toquei em vários fósseis desses, que a gente consegue passar o dedo e sentir as camadas desses trilobitas. Existem 3 formas de a gente encontrar o fóssil. O fóssil, ele é algo petrificado. Por exemplo, eu poderia ter morrido e ter sido petrificada, todo o meu corpo ter virado um zepério, ser completamente preenchido por sedimentos. E eu poderia também ter deixado pegadas em determinado local e ter virado um fóssil, aquela onde deixei pegadas. Ou eu poderia ser parcialmente, só por fora, ser petrificado completamente, por dentro não ter mais nada. São os 3 tipos de fósseis que nós temos. E então, nós encontramos vários fósseis de trilobitas que podem afirmar a complexidade dela. Só que a evolução diz que a evolução ocorre dos seres menos complexos para os mais complexos. Como foi possível encontrar aqui seres complexos? E detalhe, nunca a gente conseguiu na ciência ver uma camada de terra nessa ordem que a evolução propõe. Porque todos os animais, eles estão misturados. Animais complexos e menos complexos. Sendo que eles falaram também que houve uma explosão ao mesmo tempo, que isso fez com que as camadas se misturassem, não podendo verificar realmente essa exatidão. Mas não foi todo. Como é que eles não conseguem explicar isso? São coisas que não estão nos livros, mas que eles afirmam que aconteceu. A origem deles é um problema. Eles não sabem quais são a transição que vieram dos répteis para os dinossauros. Segundo, a idade dos dinossauros. Tem uma coisa que é mais fácil de visualizar. Por exemplo, eles falaram que os dinossauros surgiram há 235 milhões de anos atrás e que eles foram extintos há 65 milhões de anos atrás. E depois disso, muito tempo depois, nós temos a presença do homem, como surgiram os primeiros homens. O problema
Várias. Algumas vezes, acho que essa que foi a mais coerente, né? Só que não, eles falam que a extinção do dinossauro foi baseada num asteroide chamado que colidiu com a Terra. Aí eu baixei aqui um videozinho só para vocês verem. Esse daqui não precisa de som, só para vocês verem. Aí eles fazem uns efeitos super legais, assim, né? É algo altamente científico isso. Até minha prima tem uma imaginação, ela tem 2 aninhos, muito melhor do que essa. Então, eles falaram, tem várias teorias de que como os dinossauros foram extintos. Só que essa teoria do asteroide KT é a mais aceita entre eles. Só que esse vídeo vai mostrar, dentre essa teoria, as subteorias. Esse vídeo vai mostrar apenas uma. Ele veio, colidiu no México, e aí surgiu uma super poeirona que ela cobriu todo o planeta Terra. E essa super poeira fez com que o raio do Sol não penetrasse na Terra. E aí começou a era glacial, porque o raio do Sol não penetrava na Terra o suficiente para aquecer. E as árvores morreram, bem como os répteis. Só sobreviveram alguns dinossauros, segundo essa teoria da evolução, que tinham penas mais plumosas e os mamíferos. Agora, depois daqui eu vou fazer mais. Até que as árvores morriam por causa da poluição e alguns mamíferos e alguns invertebrados sobreviveram. Daí, essa é a cratera que está lá no México, que eles falam que foi o asteroide. É daí de Globo ainda, mas... Uma agulha no... Você tá mó zoeira. Uma milha furando a Acabou, né? Tá. Eles falaram que isso aconteceu. Só que quando a gente estuda a geologia mesmo, dentre essa teoria, a subteoria, eles falam que esse asteroide, ele não bateu na Terra. Ou não, ele bateu na primeira camada da Terra, aí provocou essa explosão e os dinossauros morreram só com esse impacto na camada. Aí depois quebraram, o asteroide quebrou e foram caindo vários outros asteroides. E alguns desses asteroides tinham uns buracos na Turquia, eles falaram que eram desse asteroide. Só que depois foram ver que, na verdade, na Alemanha também tinha buracos, era da Segunda Guerra Mundial, da briga que tinha os mísseis, e depois, quando eles descobriram, aí foram os historiadores e isso daqui não data nada de milhões de anos, foi só alguns anos atrás e acharam lá algumas cobras e viram que era de mísseis. Aí eles já desfizeram a teoria rapidinho, não comunicaram, obviamente, e aí fizeram desse asteroide, só que eles não têm material do asteroide. Não tem material nenhum do asteroide, o asteroide evaporou. Mas isso é colocado como verdadeira, como teoria verdadeira em todos os livros de ciência. Então, com base na criação, o que nós acreditamos? Que os dinossauros eles foram criados por Deus no 6º dia da criação. E que em Gênesis 1, 25 a 30, diz assim: E fez Deus animais selváticos segundo sua espécie, e os animais domésticos conforme sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem, para falar da criação do homem. Isso daqui foi no 6º dia, quando Deus criou os répteis e os animais que rastejaram. Assim como o pecado entrou no mundo e atingiu a raça humana, ela não atingiu apenas a raça humana, ela atingiu todos os seres vivos.
atingiu os dinossauros também. Ah, mas os dinossauros têm estrutura para serem carnívoros. Nós também temos estrutura para sermos carnívoros, mas inicialmente nós não éramos carnívoros. O nosso organismo ele foi preparado para receber alimento vegetal. Depois disso, nós passamos a comer proteína animal. E aí os dinossauros também. Alguns já tinham essa adaptação. Lembre-se que seleção natural não é algo da evolução. Nós acreditamos em seleção natural. Acontece isso todo o tempo com as bactérias. Se você está com uma infecção bacteriana, eu pus no meu dedinho aqui, aí esse puzinho foi crescendo, virou um pus com uma feridona, e aí eu tenho que tomar antibiótico. Antibióticos são fungos que vão produzir substâncias para matar bactérias. Se você toma esse antibiótico, aí lá na receita diz, toma de 6 em 6 horas. Aí, legal, 6 horas eu tomei 1 hora da tarde. 6 horas eu esqueci, aí eu vou tomar 10 horas da noite. Aí eu acho que eu tenho que tomar 2 porque vai ficar mais legal, as bactérias vão morrer mais rápido. Então 2 piolines. E aí as bactérias, elas não vão morrer. O que elas vão fazer? Elas vão se tornar mais resistentes. Porque aquelas que vão nascendo, elas estão nascendo o tempo todo, está tendo entre elas uma taxa de mutação muito grande. Essas bactérias e vírus têm taxas de mutação elevadas com relação à resistência de medicamentos. Por isso que os vírus são perigosos. A gente tem vários tipos de vírus da gripe, por exemplo. Se você toma um remédio, aquele remédio vai atuar na bactéria. A próxima geração da bactéria já vai nascer com mutação para resistir àquele medicamento. Nunca. As bactérias, elas sempre são bactérias, elas sempre vão ter resistência a alguma coisa externa a ela. E aí aquelas que forem resistentes ao aquele medicamento, elas vão ser selecionadas positivamente para viver. A seleção natural existe, nós concordamos com a seleção natural. E eles foram afogados. E onde é que eles foram afogados? Qual é o evento que eles falam desse navio? O grande dilúvio. Qual? O dilúvio. O dilúvio. Ele foi global, parcial, como foi? Aqui em Gênesis 6, Deus vai falar que por causa da corrupção da terra, Deus, ele mandou o dilúvio. Ele quis destruir tudo aquilo que estava se agradando a ele. E aqui em Gênesis 6 e 13 diz assim: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. E aí ele mandou o dilúvio. Sendo que nós, é impossível a gente falar, os dinossauros hoje em dia, eles não são fatos que não podem estar associados ao dilúvio. Para que aconteça a fossilização, esse processo químico precisa de apenas algumas coisas. Por exemplo, se o meu cachorro morre e eu deixo ele no quintal, ele vai virar um fóssil? Vai? Ele pode virar fóssil? O que precisa para virar um fóssil? Se eu morrer agora, aí eu vou lá pro caixãozinho, eu acho. Aí vai passar algum tempo lá, o que vai acontecer com o meu corpo? Se decompor. Por quê? Vai apodrecer. Por quê? Bactérias. Para que acontecesse isso daqui, a bactéria estava presente lá? Estava. Foi o osso que foi preenchido por sedimentos e virou fóssil. Ele se calcificou, já tinha cálcio no osso, ele se calcificou mais. Para haver um processo de fossilização, tem que ter a ausência de bactérias, de oxigênio e a presença
gente consegue fazer. Hoje em dia não, há um tempo atrás encontraram, os evolucionistas falam que a fossilização aconteceu num processo lento e gradual por milhões e milhões de anos. Isso não é verdade, porque a gente não consegue fazer um fóssil por milhões de anos, ele vai se decompor, ele vai apodrecer. Mas para isso teve que ter algo na Terra que levasse eles em um abrupto um processo de enterrar rápido. Então eles falaram assim, então foi o asteroide que colidiu com a Terra. Só que algumas vezes eles falam que esse asteroide não colidiu com a Terra, só foi na camada da Terra que se quebrou e caiu pedacinhos. E se isso fosse verdade, o asteroide não colidiu em toda a Terra, ele só foi em uma parte. Então a gente só ia encontrar dinossauro aqui no México, mas a gente encontra fósseis de dinossauro em todos os cantos da Terra. Só uma curiosidade é que na Amazônia nós temos vários, nem sei onde eu acho que nós temos vários dinossauros na Amazônia. A gente não pode remover porque a gente vai tirar a floresta e vai virar igual o deserto do Saara. Mas tem dinossauro no gelo, tem dinossauro de tudo quanto é tudo. Os dinossauros não deram na arca. Isso é um outro argumento que eles falam. A arca de Noé, que é erradamente ensinada para as crianças nos planelógrafos, em desenhos para pintar, dessa forma. A criança cresce achando que a arca de Noé era isso daqui, mas a arca de Noé não era isso daqui. A arca de Noé é isso daqui, meus irmãos. Dentro da arca de Noé tinha um tamanho de prédio de 67 andares, 200 metros por andar mais ou menos. Se o maior dinossauro encontrado até hoje, ele mediu no máximo 33 metros, o Colossaurópolis, e a altura também mais ou menos o Tiranossauro Rex. Ela mediu mais ou menos 150 metros, e é como se a gente colocasse um avião de 70 e poucos metros dentro da Arca de Noé. Então a Arca de Noé ela era muito, muito grande. Uma outra coisa, quando Deus fala na Bíblia, eu vou falar para vocês lerem depois a Bíblia, dentro da Bíblia Deus fala que Deus trouxe a Noé aqueles animais. Noé não tinha que sair perguntando, você vende dois papagaios? Eu quero dois papagaios, me dá aí um vídeo comigo, eu quero tal coisa. Não, Deus mandou para eles. E se Deus mandou os animais para Noé, Deus escolheu geneticamente os melhores animais. E se eles foram para a arca, para depois povoar a terra, Deus ia escolher animais velhos ou novos? Novos, que estavam em fase reprodutiva. E logicamente Deus ia escolher aqueles animais que eram mais aptos geneticamente e jovens. Então tem essa outra questão. A arca foi perfeitamente criada por Deus para dar todos os animais. Então a teoria que nós temos hoje em dia para essa vasto número de dinossauros, eles foram criados, eles caíram de acordo com o pecado, com o pecado atingiu também eles, e depois eles foram afogados. E naquele processo, o dilúvio, ele durou quanto tempo? A chuva durou 40 dias e 40 noites. E as águas começam. E agora pensem, quando a Bíblia fala aqui, foi só o dilúvio. Eu vou só abrir um parênteses para vocês. Aqui em Gênesis 1, no verso 7. E fez, pois, Deus o firmamento, separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. Deus ainda não tinha criado a terra, a Pangeia. Antigamente era só um continente. Deus ainda não tinha criado a terra seca. Isso quer dizer que o firmamento, em cima do firmamento, que ele chamou céu, ele dividiu a água da terra. A quantidade que nós temos de água aqui embaixo é muito maior do que no passado. Tinha muito mais água antes na atmosfera da terra do que hoje em dia. E embaixo da terra nós temos uma quantidade imensa de água que são os lençóis freáticos. Agora pense, tudo isso de água caindo na terra foi capaz de cobrir até os mais altos montes. Então foi muita água, uma copiosa chuva por 40 dias, que promoveu uma grande lama e soterrou
rapidamente todos os animais, as pessoas, os vegetais. Nós temos vários fósseis de animais no gelo, em montanhas. A gente encontra peixe no alto de montanhas. A evolução não consegue explicar isso. Como é que eu vou encontrar um peixe, vários peixes no alto das montanhas, por exemplo? A gente explica pelo dilúvio. E aí, começou a acontecer o processo de extinção dos dinossauros depois do dilúvio. Depois do dilúvio, como a Terra mudou geologicamente falando, a temperatura mudou também. E aí teve a era glacial, que não durou milhões de anos, durou aproximadamente 100 anos. E aí, nessa era glacial, eles não se adaptaram e começou a haver extinção não apenas dos dinossauros, mas de vários outros animais. Hoje em dia, nós biólogos ficamos desesperados quando o macaquinho está para entrar em extinção. Né? Começa a desespero, põe o macaquinho no santuário ecológico, isso é verdade, para ele poder... A gente luta para que não aconteça, mas a extinção é um processo natural. E a questão da própria convivência do homem com os dinossauros se tornaria difícil depois. Então, Deus permitiu realmente que vários animais fossem extintos e aconteceu. Recentemente acharam um animal que parece um dinossauro, só que os evolucionistas não querem admitir que seja um dinossauro. Por quê? Porque para eles dinossauros não deveriam mais existir hoje em dia. Mas eles encontraram, ainda tem fases de estudo para mostrar para a sociedade que é um dinossauro aquático. Foi encontrado, eu acho que na Malásia. E aí eles não querem admitir que possa haver dinossauro ou algum animal que seja próximo do dinossauro hoje em dia. E com relação ao dragão, no calendário chinês, há a presença de 12 animais. Todos são verdadeiros, menos o dragão, que eles falam que é uma invenção. Agora, se o dragão fosse uma invenção, por que eles iam fazer um calendário com 11 animais verdadeiros e apenas um fictício? Na Bíblia, nós temos em Jó, aí eu vou pedir para uma pessoa ler aqui, quer ler aqui Jó, 41, 18 a 21. Quem quer? Lê bem alto. 18 a 21. Cada um dos seus espíritos faz resplandecer luz, e os seus olhos são como as pestanas da alma. Da sua boca saem rostos frescos de fogo, saltam terra. Das suas narinas procede a fumaça, como de uma família perfeita, ou de um mundo que há. O seu ácido faz resplandecer os caminhos, e da sua boca sai o seu perfume deseja fogo. Eles são das quais caminhos são bem pegados, seu braço é um fogo na boca, e o fogo na porta. Vocês conseguem ver? Ele deu a descrição, quem quiser ler depois, porque estou passando o horário, estou correndo. Em Jó 41, 18 a 21, ele vai narrar, ele vai descrever um dragão. Mas um dragão existiu? De acordo com alguns fósseis que foram encontrados, esse dinossauro aqui, possivelmente Parasaurolophus, ele tinha duas caneletas que era do ciclo craniano dele, ligava a narina, e dessas caneletas possivelmente haviam diferentes canos que podiam conduzir algum tipo de gás que, quando entrasse em contato com o oxigênio, emitisse fogo. Então, esses dinossauros, alguns deles, essa espécie de dinossauro aqui, foi descoberto não tão distante, foi
eram conjuntos. E depois, sobre a extinção deles, que eles têm várias teorias, dentre elas, algumas teorias que até mesmo se contradizem